Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Mais um dia em que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui juntos para anunciar esse evangelho, anunciar essa mensagem maravilhosa da parte de Deus. O dom da vida nos foi concedido neste dia, o qual o Senhor preparou de antemão para cada um de nós. Amados, o tema da nossa mensagem hoje é o julgamento e a expulsão do príncipe. O texto inicial se encontra lá em Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Então, amados, mediante essa revelação a essa palavra, o início já nos dá uma posição o qual, podemos ter a revelação mediante a palavra. O qual Isaías fala foi uma revelação dada dos tempos vindouros, do que ia acontecer. Então, um menino nos foi dado, foi dado àquela nação, foi dado àquele povo, tem a revelação. Um menino nos dado, e sobre ele está o governo. Então, de início, lendo com os olhos iluminados, podemos entender que esse menino, o qual foi dado àquele povo, o qual tinha o governo nos seus ombros, era o príncipe, o qual eles estavam esperando. O que era? Tinha um nome maravilhoso, conselheiro, Deus Poderoso. Então, de início, podemos entender com os olhos iluminados que esse menino aqui, o qual está sendo revelado aqui em Isaías, era o próprio Jesus. Era Jesus que vinha, que foi concedido a eles, nos foi dado um menino. Então, esse menino já podemos ter em mente, com a mente iluminada, que esse menino era Jesus, o qual era o príncipe, o qual ia, trazer o governo, o qual era governante deles, tinha o governo em seus ombros. A religião, amados, sempre coloca um suposto diabo que foi expulso da sua soberania. Mas, para entendermos isso, para o diabo ser um príncipe, seu pai tinha que ser rei. Mas nessa parte aqui, nesta revelação, a palavra revela que o nome desse menino, qual foi entregue àquela geração, o seu nome era Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Então já podemos entender que esse príncipe era príncipe, por quê? Porque Deus era rei. Tinha o seu governo, era poderoso, governava todas as nações. E esse menino foi enviado de Deus, era de Deus. Deus enviou a um ser humano, para quê? Para que ele viesse reinar, para que o seu governo viesse ser estabelecido através dele. Então, sobre os ombros daquele menino, lá em Isaías revela que estava o governo, e o seu nome era Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Então, aquele menino, o qual era príncipe, o qual foi dado a eles, dado àquela nação, era o quê? Era o próprio Deus, tinha o seu nome maravilhoso, Deus Poderoso. Então, ele era filho de Deus. Então, por ser filho de Deus, rei de toda a nação, o governo era de Deus. Por ser filho do rei, ele era príncipe da paz. E lá em João 12:31 diz: chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Aí, por essa passagem, muitos levam que esse príncipe, o qual foi expulso, foi diabo. Mas diabo não era príncipe, porque o príncipe tinha que ser filho do rei. E esse menino, o qual foi concedido, o qual Isaías revelou, era o próprio Jesus. Então, aqui chegou a hora do mundo
mundo ser julgado. Mas é este mundo o qual vivemos hoje? Não. Este mundo era o mundo o qual João vivia, aquele mundo o qual Jesus veio para sentenciar, para dar o juízo, para ter o julgamento, para ele ser entregue e ser expulso pelo seu povo. Para quê? Para que a obra fosse consumada, tivesse a consumação dos séculos, do fim daquele aion. Então, chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mais uma vez, esse príncipe aqui, amados, era Jesus. Jesus, João já relata aqui que chegou a hora deste mundo ser julgado, aquele mundo ser julgado. E o príncipe seria expulso. Como já lemos, amados, na Isaías, é para ser bem claro, não é para mim estar repetindo várias vezes, porque nós com a mente iluminada já entendemos, e vocês novos que estão entrando na graça agora, né, com esse entendimento, creio que vocês vão ter essa revelação imediata. E como já lemos em Isaías, né, que esse menino foi dado, né, um menino nos foi dado, o qual em seus ombros tinha o governo. E aqui, amados, em João já fala que chegou a hora do julgamento, o qual o príncipe seria expulso. Então, você deve se perguntar, mas como assim? Jesus, que é o próprio Deus, veio para selar uma nova aliança, veio para mudar a situação, agora está na posição, né, na posição de expulso. Como assim, Anne? Como assim que Jesus era esse príncipe? Jesus tinha um governo nos seus ombros, tinha esse governo, e agora vai ser julgado este mundo, o qual o príncipe vai ser expulso. Amado, Jesus quando esteve, Jesus veio, Jesus ensinou, Jesus falou várias parábolas mediante a graça, o que estava por vir, o que ia acontecer, mas por seus milagres, por ele não estar totalmente cumprido 100% a lei, porque ele veio para cumprir a lei, ele veio para, né, para colocar um regresso, colocar um fim, ou seja, cumprir, não totalmente um fim, o qual ele veio, acabou, anulou, não, ele veio cumprir a lei, e com esse cumprimento teria o seu fim, porque com o cumprimento da lei, uma nova aliança foi posta. Então, Jesus, com seus prodígios, com suas maravilhas, com seus ensinamentos, com seus milagres, né, foram vistos, tiveram pessoas, né, que não gostavam daquelas atitudes e tiveram Jesus como, né, blasfemo, como uma pessoa, né, que não era para estar ali, era para ser condenado. Então, Jesus foi, né, levado para ser julgado. Jesus esteve diante de Pilatos e de uma multidão. A assembleia toda estava ali para julgar Jesus. Então o povo gritava pedindo a morte para que Jesus fosse condenado. Olha só, Márcio. Olha só, o que João relatou, que já estava chegando a hora de julgar aquele mundo e que o príncipe daquele mundo seria expulso. Então, quem era esse príncipe? Jesus. Jesus já estava aqui na parte do julgamento. Jesus diante de Pilatos. Então, ele perguntou, ele falou, eu não vejo em ti, né, motivo para te condenar. Mas o povo gritava que ele tinha que ser condenado, que ele tinha que ser morto. Então Jesus Jesus e Barrabás. E aquele povo, aquela multidão, gritou para que condenasse Jesus e libertasse Barrabás. Então Jesus, a partir dali, foi entregue ao sacrifício, foi entregue ao julgamento, foi entregue à condenação, foi entregue, amados, à morte. Então, naquele momento, o príncipe estava sendo expulso do mundo. Quando foi morto, quando deu um brado de vitória, quando exclamou, Tetelestai. Então, ele disse, Pai, estou aqui, fazendo a tua vontade. Então ele estava ali com um mandado, ele já tinha vindo, né, com uma missão. Você é o príncipe daquele mundo, você vai levar o governo em seus ombros, mas vai chegar o dia em que aquele mundo vai ser julgado, em que você vai ser expulso daquele mundo, porque o próprio povo vai te condenar, o povo vai te expulsar, e foi o que aconteceu. Amados, lá em João
16, versículo 5, eu vou ler até o 11, diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vai. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, olha aí, Jesus já estava relatando aqui o que realmente ia acontecer. E ele não falou que o príncipe ia ser julgado. Ele falou que o príncipe deste mundo já está condenado. Ou seja, ele já sabia a sentença, ele já sabia que o povo ia condenar, ele já sabia o porquê ele veio. Então ele já afirma, né? E do juízo, né? Daquele julgamento, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então não tem mais o que eu faça, não tem mais o que vocês façam por mim. Eu vim com essa missão, eu vim com o governo, eu vim trazer esse ensinamento, eu vim mostrar o que o Pai queria, eu vim trazer uma nova aliança, eu vim cumprir o antigo pacto, para que um novo pacto, uma nova aliança viesse ser levantada, viesse ser firmada. Mas para isso, esse príncipe tem que ser condenado, tem que ser expulso. Para quê? Para que o conselheiro venha. Para que o conselheiro venha, que se o conselheiro não vier, ninguém seria convencido do pecado. Como é que ia deixar de vigorar a lei se esse conselheiro não viesse, se as pessoas não fossem revelado a graça? Então, a partir daquele momento, o qual Jesus foi expulso, o qual Jesus foi condenado, amados, Paulo foi perseguir, né, a esse Jesus, o qual tanto o povo falava, foi perseguir a igreja de Cristo. Então, em si, ele foi revelado a Paulo essa graça maravilhosa. Então, Paulo teve o privilégio, foi mandado ao povo gentil a pregar a graça de Deus, a revelar palavras inefáveis que aos discípulos Jesus nunca teve a oportunidade de falar, porque não era do conceito dele, porque eles não iam entender, eles não iam, né, fazer de fato o que Cristo o revelaria. Jesus falou por muitas vezes em parábolas, mas eles não deram de si. Ainda se perguntavam a Jesus o porquê ele falava aquelas coisas. Então, para que o conselheiro viesse convencer eles do pecado, convencer que eles tinham que viver pelo Espírito, que a lei tinha sido posta ao fim porque Jesus tinha cumprido, tinha que vir o príncipe daquele mundo, tinha que ser julgado, tinha que ser expulso, para que o conselheiro, para que o Espírito Santo fosse enviado. Então, amados, hoje em nossas vidas, né, com essa consumação, já nascemos com o Espírito Santo, já nascemos com esse conselheiro. O Espírito Santo, amado, nos testifica em tudo. Hoje os frutos, né, vivemos os frutos do Espírito. Então, para que esse conselheiro viesse, para que os frutos do Espírito viessem a ser vividos, o príncipe teria que ser expulso. Por quê? Porque, amado, Jesus veio. Era espírito, era espiritual, era de Deus, foi enviado por Deus, mas estava no corpo humano e o corpo humano não poderia voltar para Deus. Então, para chegar o momento dele voltar, para estar diante de Deus, para estar junto com o Pai, né? Para que o Espírito Santo viesse, esse corpo carnal tinha que morrer. Então, por isso que o príncipe já estava condenado. O príncipe já tinha sido revelado em Isaías, como no versículo inicial, que ele já ia ser expulso, né? Já tinha dado um menino, mas aquele menino tinha um governo sobre os seus ombros, e lá em João fala que chegou a hora do mundo ser julgado e que o príncipe ia ser expulso. Por quê? Porque não poderia, o Espírito Santo não podia vir em carne. Como é que Jesus, sendo o próprio Deus, era o Espírito Santo, o conselheiro, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, numa carne? Não, mas tinha que ser o Espírito. Então Jesus, esse príncipe tinha que ser expulso. Para quê? Para que o conselheiro, para que o Espírito Santo, para que os frutos do Espírito viessem reinar sobre a vida dos eleitos.
Então, amados, Jesus afirmou, já está condenado, o príncipe, o juízo vai ter, e o príncipe já está condenado. Amados, eu vim. Jesus queria ter dito assim, meus amores, meus amados irmãos, eu vim para cumprir algo que foi com defeito, uma aliança firmada com defeito, com suas ordenanças, que não estava mais agradando a Deus, estava virando uma confusão. Então Deus me mandou aqui para cumprir essa lei. Mas vocês vão me entregar, vocês vão me expulsar, para quê? Para que o conselheiro venha, para que o Espírito Santo venha reinar dentro de vocês, para que o Espírito Santo venha fazer morada, para que o Espírito Santo venha tomar lugar na vida de cada um dos filhos de Deus. Para isso eu tenho que ir, eu tenho que ser expulso. Então vocês vão ter esse papel, vocês vão expulsar vocês vão me expulsar, vocês vão me entregar à morte, para que eu venha reinar em espírito, para que o Espírito Santo venha tomar conta de vocês, para que esses frutos venham ser elevados, para que esses frutos venham a ser usufruídos, para que esses frutos venham tomar o seu lugar na vida de cada um de vocês, e que eu venha reinar em cada um de vocês, mas agora não como vocês estão me vendo, não neste corpo carnal, mas como eu sou um espírito, um conselheiro, o espírito que testifica todas as coisas. Quando estamos em más obras, na caminhada, né, na caminhada diferente dos frutos, na carnalidade, então eu estou aqui para testificar cada um de vocês, trazer o renovo, trazer, né, a testificação. Quando vocês estão errados, eu estou aqui para testificar vocês, para vocês reconhecer, para vocês mudar e para vocês viver mediante os frutos, sair da carnalidade, porque o príncipe deste mundo já está condenado, o príncipe deste mundo foi justiçado, o príncipe deste mundo foi julgado, foi expulso. Para quê? Para que o Espírito Santo viesse reinar em cada um de nós. Então, mas através dessa expulsão, através desse príncipe ser expulso pelo povo, pelo judeu, nós adquirimos, pelo poder da pregação, pela revelação da graça, o entendimento, a revelação genuína, ao qual fomos alcançados por esse poder, pelo poder do evangelho, pelo poder da pregação, e hoje reinamos em vida, hoje vivemos os frutos do Espírito, hoje o Espírito Santo nos testifica, nos aconselha, nos alegra e nos faz viver dignamente para o Senhor. Sabemos adorá-lo em espírito e em verdade, porque hoje, amados, estamos aqui em carne, mas essa carne terá seu fim, mas o Espírito, esse tem a vida eterna, esse voltará para a sua verdadeira morada. Assim como Jesus veio em carne e voltou para a sua verdadeira morada, assim somos nós. Viemos para este corpo carnal, para que viéssemos viver, né, uma missão a qual nos foi dada, de cuidar da nossa família, de estarmos alegrando outras pessoas, de estarmos aqui fazendo bem, de estarmos aqui com esses frutos, com esse dom qual Deus nos deu, fazendo o melhor, trazendo cada dia uma palavra maravilhosa no conhecimento, no entendimento da graça de Deus, desse evangelho genuíno, não trazendo condenação à vida de seu ninguém, mas trazendo a paz, trazendo o renovo, trazendo a justificação, mostrando aqui através da palavra o que realmente somos, o que Cristo fez, o que Cristo, né, fez por cada um de seu filho. Ele veio para os judeus o entregou, expulsou o príncipe deste mundo, o príncipe da paz, mas nós, né, fomos alcançados por ele, fomos abraçados, fomos protegidos, e através dessa pregação, através da palavra genuína, através do evangelho o qual ele revelou a Paulo, fomos alcançados pelo poder da pregação, e hoje somos, né, filhos, hoje somos amados, hoje temos o Espírito Santo testificando, recebemos esse conselheiro, o conselheiro da paz, o conselheiro que nos traz vida nova, nos traz renovo, e sempre estamos aqui sendo testificado, né, pelas nossas obras, pelo que fazemos, pelos nossos frutos. O Espírito nos testifica e somos ouvintes do Espírito Santo, e tudo somos testificados, e neste testificamento, naquilo que o Espírito Santo nos testifica, somos ouvintes. Sabemos, entendemos o que o Espírito Santo está querendo de cada um de nós. E hoje, amados, né, essa mensagem, o julgamento e o príncipe expulso, mas em nossas vidas reina
eternamente esse príncipe, que agora é espírito, o qual sempre não vai ser expulso, não vai ser condenado, porque ele foi pelo um povo que não creu no seu nome, que não creu nos seus milagres, que não creu nos seus prodígios, mas nós fomos alcançados por algo que nem acreditamos. Fomos alcançados não porque vimos os seus prodígios, não porque vimos os seus milagres. Fomos alcançados porque fomos escolhidos antes da fundação do mundo, e ele nos aproximou, ele nos resgatou para perto dele, para sermos filhos amados, família espiritual, que hoje em nós habita o Espírito Santo, e nada pode nos tomar de suas mãos. Estamos selados, estamos guardados, estamos escondidos debaixo de seus braços fortes, os quais nos protege e está sempre nos guardando dos dias maus, dos homens maus, os quais muitas das vezes se levantam para ver a nossa derrota, para ver o nosso mal, para ver a nossa tristeza. Mas Deus é mais em nossas vidas. Ele sempre está aqui nos fortalecendo, nos alegrando dia por dia, porque em nós reina o Espírito Santo. Somos filhos de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Obrigado, Senhor, somos gratos pelo dom da vida, por mais essa oportunidade por qual o Senhor nos concede. Pai, que revelação o Senhor nos trouxe nesta manhã. Que o Senhor foi julgado, o Senhor era o príncipe, o qual trouxe o governo sobre os seus ombros, o qual tinha todo o principado, mas o Senhor teve que ser julgado, o Senhor teve que ser condenado, o Senhor foi expulso para que o Espírito Conselheiro, o Espírito da paz, o Espírito Santo viesse habitar em cada um de teus filhos. E Pai, obrigado, porque os gentios não viram os teus prodígios, não viram as tuas maravilhas, mas foram alcançados pelo poder da tua palavra, foi alcançado pela tua revelação. E hoje, Pai, somos gratos porque o Senhor nos deu olhos iluminados, iluminou o nosso entendimento, deu uma vida, tirou essa vida carnal, nos dando uma vida no Espírito. E desde já eu declaro o melhor dia de nossas vidas, na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E você, amados, que assistiu esse vídeo, não se esqueça, de dar seu like, de compartilhar e de se inscrever. E quando você for se inscrever, não se esqueça de ativar o sininho para que todas as vezes o YouTube venha notificar que você é um inscrito, que você gosta de receber nossos vídeos. E o joinha, mas é muito importante para que o YouTube venha entender que essas mensagens são edificadoras, que tem pessoas, que tem alguém que está ali gostando, que sempre quer receber. Então, nos ajude dessa forma, compartilhe, dê seu like e se inscreva para que esse entendimento venha chegar a diversas pessoas, a milhares, a muitos, venham receber esse entendimento da palavra genuína de Deus. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.